Alexander Fier segue sua saga no torneio de Reykjavik, no Open. A gente gravou um vídeo na última sexta-feira sobre a partida dele da quarta rodada, que ele havia vencido. Depois ele empatou a quinta e venceu novamente na sexta, chegando agora 4,5 em 6. Aí já indo ali para a parte de cima do emparceramento, ele está na mesa 8, na sétima rodada. Mas vamos dar uma olhadinha nessa partida bacana da sexta rodada que o Fier jogou contra o mestre internacional holandês Thomas Wielense. Mas antes da gente começar, deixa o like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não inscreveu. Essas coisas são bem importantes para ajudar o nosso canal a crescer. E vamos lá para a partida do Fier. Ele jogou seu tradicional peão do rei, veio uma defesa Caro-Kann e ele jogou a variante do avanço, uma das linhas mais agressivas aí para as brancas contra Caro-Kann e que é muito jogada aí na elite do xadrez, né? E aqui as pretas jogaram C5. É um lance interessante que às vezes envolve um sacrifício de peão, né? É como se fosse uma francesa, só que as pretas não jogaram E6, elas jogaram em 2 tempos, C6 e C5. Uma vantagem é que o bispo ainda está aberto, a desvantagem é a perda de tempo, né? Se jogar C5 em 2 lances, e dá a opção das brancas tomarem C5. O Fier jogou aqui cavalo F3, o lance mais jogado nessa posição é D por C5, tem muita teoria, mas cavalo F3 também é muito jogado aqui, logo a seguir do D por C5. Bispo G4, jogou o holandês, o Fier agora tomou o peão. E cavalo C6 foi o lance aqui do ME holandês. E aqui o Fier jogou C3, é muito comum nessa variante as brancas tentarem segurar o peão de C5 e devolverem o peão de E5, buscando uma iniciativa rápida. Aqui, por exemplo, claro, cavalo toma E5 seria um blunder gravíssimo. Dá para tomar esse cavalo, bispo toma e bispo B5 cheques. O único lance possível é devolver a dama aqui e as brancas já ganharam pelo menos uma peça. Mas no caso das pretas tentarem recuperar o peão assim, tomando cavalo, dama toma e cavalo toma, claro, elas podem jogar assim, mas as brancas têm uma iniciativa rápida aqui com cheque, cavalo C6, roque, torre A1 rápido, e elas vão manter esse peão aqui, que eventualmente com B4, né? E esse peão restringe bem aquele bispo. E uma outra ideia muito importante é fazer a ruptura C4 aqui, para abrir linhas, abrir a coluna, essa diagonal, abrir a posição de uma maneira geral aqui para os bispos brancos. Então é muito comum isso aí. E aqui o adversário do Fier jogou um lance interessante que é A6, com o objetivo de controlar a casa B5. O Fier aqui não jogou da melhor maneira. Ele jogou aqui bispo E2, que é duvidoso, um lance natural para eliminar a cravada, mas não é a melhor continuação. Dama B3 seria o crítico, atacando lá em B7. Aqui as pretas poderiam jogar sacrificando o peão de D5, com dama C7, dama toma E6, dama E4 atacando o bispo F5, dama E3 e cavalo G7 seguido de cavalo G6 para tomar aqui. Embora as brancas possam manter um peão a mais, no momento elas têm 2, né? O G5 vai cair. As pretas têm alguma compensação, mas as brancas provavelmente manteriam a vantagem. Depois do bispo E2 veio E6, aí o Fier sustentou o peão de C5 com B4, que é muito típico nessa posição. E aqui o adversário dele, o Wielense, jogou cavalo G7. Não é a melhor continuação, porque aqui tinha bispo toma F3, e agora não cavalo toma E5, que depois de dama A4 cheque, provavelmente cavalo C6,
As brancas vão poder jogar bispo B2 e preparar um C4 aqui para abrir o bispo. Ou se dama 4 cheque, dama D7, dá para trocar as damas aqui. E, digamos, tome de rei, tira o bispo. E aqui o par de bispos a longo prazo vai ser forte. As brancas vão buscar essa ruptura C4 aqui, se possível. Por exemplo, cavalo D2, bispo B2 e C4. E abrindo a posição, os bispos vão ser bem fortes. Mas depois de bispo toma F3, bispo toma F3, a jogada A5 é muito forte. Porque aí se B5, cavalo toma agora é forte, porque o peão de C5 tá caindo, né? E não tem o A3, né, que sustenta esse peão, porque dá simplesmente para tomar por conta da cravada na coluna A. Então esse A5, essa tomada em F3 e A5 daria bom jogo para as pretas. Cavalo G7 foi jogado aqui pelo holandês. Cavalo BD2. Cavalo G6. Roque e bispo E7. Reparem que essa tomada aqui leva a perda de uma peça. Depois de cavalo toma, está atacando o bispo. Esse bispo toma, dama defende o cavalo. Esse peão vai ficar caindo. Vai ter essa possibilidade durante um bom tempo aqui, como a gente vai observar. Bispo E7. Torre A1, jogou Fia, trazendo a torre para o jogo. Roque, A3, esse é um lance que consolida essa cadeia de peões. Lembrando que uma ideia aqui para as brancas é jogar C4, peão de B4 precisa estar defendido. E as pretas jogaram naturalmente F6, aqui buscando o jogo na ala do rei. E aqui o Fia jogou bispo B2, é um lance natural, como a gente falou, tem ideia de abrir aqui. Mas esse lance tem um probleminha que deixa de vigiar a casa F4 aqui. O lance mais forte aqui um lance difícil era cavalo F1, defendendo essa casa aqui. E o ponto é que qualquer tomada em E5, né, mesmo de peão, as brancas vão ter cavalo toma E5, né, e se tomar o bispo em E2, agora não adianta tomar, porque toma aqui ganha uma peça. Mas as brancas têm cavalo por C6, atacando a dama preta. Toma. As pretas têm que tomar o cavalo, porque o cavalo ameaça sair tomando aqui em E6. E depois de torre toma que as brancas têm um peão a mais e grande vantagem nesse final. E as pretas, o melhor a fazer seria tomar o cavalo primeiro, bispo toma. E aqui talvez jogar cavalo de G toma E5. Mas depois de bispo E2 aqui, agora com material igual, o par de bispos das brancas dá vantagem a elas. E elas podem preparar essa ruptura C4 novamente. No caso da tomada de peão aqui em E5, o lance bispo G4 é forte, pressionando aqui. E assim, se dama D7, chega um lance como C4 aqui. E tem cravada aqui e D4 daria a casa E4, que cavalo G3 e cavalo E4 com clara vantagem das brancas. Então esse era o caminho da vantagem aqui, cavalo F1. O Fia jogou o bispo B2. Mas aqui o Willems jogou F toma E5, natural, mas não sei se ele considerou o que o Fia viu aqui, que foi, o Fia viu bem adiante. Aqui o cavalo F4 era forte, sacrificando um peão, e ao invés de tomar aqui, continua jogando com peão a menos. E depois da troca em F6, bispo toma. Fica ameaçando aqui, se bispo F1, dama E8, uma perigosa passagem de dama aqui para H5 ou para G6, e as pretas têm ótima compensação pelo peão em forma de ataque aqui na ala do rei. Seria uma posição boa para as pretas. Depois do bispo B2, então tomou em E5, e aqui o Fia calculou magistralmente, cavalo toma E5, cavalo de C toma E5. Então se tomar em E2, cavalo por C6 é muito bom, porque se tomar dama, toma lá, e esse final aqui é muito superior para as brancas, com peão a mais, novamente. Então tem que tomar aqui, aí é claro que toma em G4, só que Fia tinha que calcular o cavalo D3 aqui. Isso quando ele jogou bispo B2 lá atrás,
esse lance é muito importante, que ele ataca a torre, ataca o bispo, ataca o ponto F2. Ele está caindo em E6, né? Ele toma rei H8. E aqui a ideia dele é dar qualidade aqui por vários peões. Dama C2. Um belo lance aqui do FIA. Depois de dama C2, veio cavalo de GF4. Então, se tomasse a torre, torre toma. Ele tem plena compensação pela qualidade aqui, com 2 peões. Na verdade, materialmente está igual, né? Com qualidade por 2 peões e vantagem posicional com os bispos. Então, o holandês jogou cavalo de GF4, tentando sustentar esse cavalo. O FIA jogou um bom lance aqui, torre E3, ameaçando o cavalo aqui. E as pretas jogaram torre F6, ameaçando o bispo. Aqui, a posição das pretas é difícil depois de torre F6. O melhor a fazer seria tentar passar a dama aqui, com a ideia de que se torre toma, dá para jogar dama G6, ameaçando aqui, ameaçando a torre, né? Então passar a dama pro ataque. Mas as brancas poderiam jogar simplesmente torre F1, trazer a torre pro jogo, defender F2. E se dama G6, dá para tomar aqui, defendendo em D5. Se o cavalo tomar o bispo, tá tomando o cavalo de D3, aqui de torre, né? Na verdade, dá para jogar esse primeiro, para não ficar uma cravada, e depois que a dama sai, aí sim tomar em D3 aqui é uma possibilidade. Ainda tem um C4, né, ameaçando lá em G7, né? E o cavalo de D5. E se tomar aqui, você ainda toma esse cavalo, né? Porque o cavalo de B2 está sem casa. Então as brancas teriam boa vantagem aqui, mas era a melhor continuação esse dama E8. Depois de torre F6, aqui o FIA deixou passar uma oportunidade, que era jogar G3 aqui. Então G3 daria vantagem decisiva a ele, mas não era um lance fácil, né? Porque o ponto é o seguinte: se tomar em E6, ele vai para dentro de torre, ele vai trocar, e dama toma, ele mantém 2 peões a mais sem nenhuma compensação. E se tomar em B2, aí dá para tomar esse cavalo em F4, né? E o cavalo de B2 teria que voltar aqui, troca, peão toma, torre D1, e as brancas mantêm seus 2 peões a mais, seguido de F5 aqui com vantagem decisiva. O FIA tomou em D3 e agora a gente vai chegar a uma posição com qualidade por 2 peões, porque tomou a torre, tomou o bispo. Só que agora a diferença é que as brancas não têm os 2 bispos. Elas têm provavelmente vantagem, mas ela não é tão grande assim. Torre D1 trazendo a última peça, bispo F6 e cavalo F1. FIA quer pressionar o peão de D5. Dama E8 jogou o Willems, cavalo E3 jogou o FIA, torre D8 defendendo o peão. Não dá para tomar, que está rolando mate aqui na última fila, então o FIA joga interessante rei F1 defendendo a casa E1. Dama A4 jogou holandês, G3 jogou FIA, dando aqui um respiro para o rei. H6 jogou holandês, H4. Então o FIA também está botando muita pressão no tempo, que é característico dele, né? O adversário está apurado, ele está com um pouquinho mais de tempo, né? Lá tem controle de tempo no lance 40, nós estamos aqui no 26. E ele está fazendo lances aqui que melhoram a posição dele, como depois de torre de E8, torre D2, tira a dama, torre do raio de ação da dama aqui, defende o bispo contra um possível dama B3. Ele não está com pressa de tomar em D5 em condição ruim, né? Então jogou dama D7 aqui o holandês, rei G2 cobriu essa casa o FIA. E aqui o holandês errou, dama C6, porque agora parece que no pior momento é que vai ficar cravada aqui, agora o FIA pode tomar, e ele não deixou passar essa chance, né? O holandês tinha que jogar aqui, por exemplo, dama C7,
mantendo a defesa aqui. Isso é uma pequena vantagem para as brancas, e agora não é possível tomar, porque depois de torre toma, dama toma, torre D8, vai ganhar a torre de D2. Então depois de dama C6, agora o Fier aproveitou, cavalo toma, e o ponto é que ele vai reforçar aqui o cavalo com C4. Outro ponto que a torre defende o bispo de B2, dá para jogar o C4 aqui sem cair o bispo. E agora a torre toma, dama toma, não adianta, porque torre D8 dá para trocar as damas e as brancas vencem. Então as pretas tentaram torre E1, meio especulativo. Veio aqui C4 do Fier, reforçando o cavalo, bispo toma, torre toma. E agora ele tem uma posição de qualidade por 3 peões. Vantagem gigantesca, né? Esse cavalo muito bem centralizado aqui. E ele aqui converteu muito bem. Dama E6 jogou o holandês. Ele jogou dama F3, cobrindo aqui a diagonal. Dama E5 jogou o Willems. Torre D2 tirando do ataque, trazendo para a coluna. E aqui dama E4. Aqui termina de, assim, arruinar a posição das pretas, porque o final é tranquilo para as brancas. Uma tentativa melhor talvez fosse dama 1, embora depois de rei H2 está tudo defendido. As brancas aos poucos devem consolidar a sua vantagem material. Depois de dama E4, o Fier trocou as damas e simplesmente jogou torre C2, defendendo o peão de C4. Agora, com a qualidade por 3 peões, ele tem vantagem decisiva, não tem qualquer tipo de contrajogo aqui para as pretas. G5, HG5, HG5, rei F3, então ele leva o rei para G4, onde vai ficar atacando esse peão, e o rei vai ficar bem seguro ali. Torre E5 jogou o holandês, rei G4, rei G7, F3, parem que ele está numa posição invulnerável aqui, né? Não tem como dar um cheque ou fazer nada. Torre H8 jogou holandês. O Fier simplesmente pôs a torre na coluna. E aqui o holandês abandonou. Porque a posição é triste, né? São 3 peões pela qualidade. O Fier tem vários planos aqui, de ideias. Avançar esse peão pode ser para 5 e jogar B5 e depois C6. Essa massa de peões pode virar 1 ou 2 peões passados. Outra ideia é invadir com a torre pela coluna D. Cavalo C3, cavalo E4, invadir em D6, em D7 com ataque ao rei. Aqui o holandês abandonou. E o Fier aí fez uma precisão, né, nessa partida 88.6, ali abaixo da minha câmera, né? Contra 81.7 do holandês, uma boa vitória, né? Agora ele tá com 4,5 em 6, vai jogar nessa 7ª rodada contra o Davi Fitzsimmons, da MI da Irlanda. O Fier vai de pretas na mesa 8. Para vocês terem uma ideia, ali na mesa 1 tá tendo Lagarde, um grande mestre francês, contra o Gupta, grande mestre indiano. Os dois estão com 5,5, então o Fier está 1 ponto atrás deles. E depois na mesa 2, Pranav contra Ivanchuk. Os dois estão com 5, só meio ponto à frente do Fier. O lendário Ivanchuk aí está jogando, está na mesa 2. Nessa 7ª rodada, vamos lembrar que são 9, né? Então, muita coisa para rolar ainda nesse torneio, está na reta final. Vamos torcer aí pro nosso grande mestre aí nessa reta final, para ele brigar ali pelas primeiras posições e terminar bem. Ele que começou perdendo, mas se recuperou bem aí no torneio. Então vamos torcer. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Isso é bem importante para ajudar a gente a crescer. E é isso então. Então, até o próximo vídeo.